Nesse outro exemplo, o objetivo também é determinar os coeficientes da série, o espectro de magnitude e o espectro de fase do sinal, sendo que o sinal agora é dado por esse trem de pulsos discretos aqui. Então, observem que o sinal ele tem período 32, ou seja, ele se estende do menos 16 até o 15. Isso daria N0 igual a 32 amostras. Nesse intervalo de 32 amostras, nós temos apenas 9 que são não nulas, ou seja, 9 amostras que têm valor 1. E elas vão do menos 4 ao 4. A ideia aqui é determinar os coeficientes C de K. E nesse caso, como nós não conseguimos representar naquele formato da equação de síntese, para identificar por inspeção os coeficientes CK, nós acabamos recorrendo então à equação de análise. Ou seja, vamos substituir essa equação que caracteriza o sinal dentro da expressão de análise e então determinar os coeficientes CK. A partir dos coeficientes CK, nós conseguimos determinar o espectro de magnitude, ou seja, o módulo C de K, e também o espectro de fase, ou seja, a fase do C de K. Eu vou abrir um novo slide e a gente começa o desenvolvimento em seguida. Então tá, trouxe para cá a figura ilustrativa do sinal, trouxe também essa expressão do formulário, que caracteriza a solução de uma série, e também trouxe a equação de análise da série Fourier, que é o que nós vamos acabar utilizando agora. Então, o que nós discutimos até então é que o N0 é 32, portanto, o que nós conseguimos concluir é que ω0 vai ser 2π sobre N0, e isso quer dizer então que o ω0 vai ser 2π sobre 32, ou seja, π sobre 16. Da equação de análise, nós conseguimos então concluir que o C de K ele vai ser igual a 1 sobre N0, N0 nesse caso é 32, então 1 sobre 32, somatório de N dentro de um período de 32 amostras, x de N, E menos J, K, ω0, N. Beleza, agora nós vamos definir qual é o intervalo que nós vamos realizar essa soma. Um exemplo poderia ser de menos 16 até 15. Qual que é a questão aqui? A questão é que do menos 16 até o menos 5, todas as amostras valem 0. Assim como do 5 até o 15, todas as amostras valem 0. Logo, ao invés de realizar esse somatório dentro do intervalo de 32 amostras, apenas 9 são não nulas e têm valor 1. Portanto, eu posso reduzir esse somatório a um somatório que compreende de menos 4 até 4. E nesse intervalo de menos 4 até 4, as amostras têm valor 1, vezes E menos J, K, ω0, N. E aí, nesse ponto, eu poderia reconhecer que esse somatório aqui ele está bem no formato desse outro que nós já definimos aqui. Então, eu poderia só escrever, para deixar isso mais explícito, da seguinte forma: 1 sobre 32, somatório de N de menos 4 até 4, de E menos J, K, ω0, e tudo isso aqui elevado a N. Que a solução desse somatório seria C de K igual a 1 sobre 32 vezes E menos J, K, ω0. Aí aqui em cima vai N mais 1. O N é o que está no índice superior do somatório. Limite superior aqui é 4. 4 mais 1, 5. Menos E menos J, K, ω0 elevado ao que está no índice inferior do somatório, que seria o menos 4. Então, menos 4 aqui. Tudo isso dividido por E menos J, K, ω0 elevado a 1 menos 1. E para colocar essa expressão no formato mais elegante, nós poderíamos fazer o seguinte: 1 sobre 32, que seria E menos J, 5K, ω0, menos E mais J, 4K, ω0. Isso dividido por E menos J, K, ω0, menos 1. E agora eu poderia pensar em, no denominador, tirar metade para fora dessa exponencial para começar a construir ali um seno. Fazendo o seguinte, olha só, 1 sobre 32, em cima a gente repete, então E na menos J, 5K, ω0, menos E mais J, 4K, ω0, dividido por E menos J, K, ω0 sobre 2, que multiplica E menos J, K, ω0 sobre 2,
menos E mais JK ômega zero sobre 2. Se eu faço essa multiplicação entre esses dois termos, o que acaba ocorrendo é que nós somamos os expoentes e, portanto, eu retorno para aquele E menos JK ômega zero. Se eu faço o produto entre essa exponencial que está em evidência com aquele outro termo, que é o E mais JK ômega zero sobre 2, ocorre que eu somo os expoentes e a soma vai dar zero, exponencial de zero é 1 e eu retorno para aquele segundo termo ali, que é o menos 1. Poderia multiplicar agora por 2J e dividir por 2J. E também trocar essas duas exponenciais de posição, colocando um menos lá na frente. Com isso, o que eu teria como resultado é um seno sendo construído aqui no denominador. Essa exponencial que está aqui no denominador, eu posso também mandar ela para o numerador, basta trocar o sinal daquele expoente. Então, fazendo essas manipulações, nós vamos ter como resultado essa expressão. Agora, nós poderíamos, então, multiplicar essa exponencial aqui por cada um desses termos. E com isso, nós vamos conseguir construir também no numerador um seno. Olhem só, nós temos aqui E mais JK ômega zero sobre 2, que multiplica E menos J 5K ômega zero. Isso aqui vai ser igual a somar os expoentes. Então, eu teria aqui, como resultado, 1 sobre 2 menos 5, que vai ser igual a menos 9 sobre 2. Ou seja, essa exponencial aqui ela vai se reduzir a E na menos J, 9K ômega zero sobre 2. Enquanto que a outra, quando eu fizer o produto, vai se reduzir a E mais J, 9K ômega zero sobre 2. Ou seja, nós temos agora 1 sobre 32, que vai ser igual a E menos J, 9K ômega zero sobre 2, menos E mais J, 9K ômega zero sobre 2. Tudo isso aqui dividido por menos 2J, vezes seno de K ômega zero sobre 2. Esses termos que eu estou destacando, eles podem agora ser transformados num seno. Isso aqui seria igual a seno de 9K ômega zero sobre 2. Portanto, o que nós concluímos é que os coeficientes da série de Fourier, nesse caso, vão ser iguais a C de K, é 1 sobre 32, seno de 9K ômega zero sobre 2, sobre seno de K ômega zero sobre 2. E isso aqui é válido para módulo de K diferente de zero. Afinal de contas, se eu fizer K igual a zero, eu vou ter seno de zero sobre zero ali. Então, resta determinar o C de zero. O C de zero vai ser o nível DC do sinal. E nesse caso, o que a gente verifica aqui? A gente verifica que dentro de um intervalo de 32 amostras, o nível DC seria a soma dessas amostras aqui sobre 32. Ou seja, o C de zero ele vai ser igual a 9 sobre 32. Caso eu queira verificar esse resultado, basta aplicar L'Hopital nesse C de K que nós determinamos aqui. Afinal de contas, para K igual a zero, nós temos seno de zero sobre seno de zero. Isso seria uma indeterminação do tipo zero sobre zero. E para resolver essa indeterminação, eu tenho que então derivar o numerador em relação a K, derivar o denominador também em relação a K, e depois avaliar esse resultado para K igual a zero. E com isso, nós vamos diretamente acabar caindo na solução de que o C de zero vai ser 9 sobre 32. Isso faz sentido, afinal de contas, o que nós estamos calculando quando a gente calcula o C de zero é o nível DC do sinal. Então, com isso a gente conclui a determinação dos coeficientes da série de Fourier desse sinal. Resta agora a representação de magnitude e de fase. Eu vou abrir um novo slide e nós seguimos a partir daí. Para determinar o espectro de magnitude e fase, vamos primeiro plotar o C de K, o espectro do sinal. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? E substituindo valores de K nessa expressão aqui, calculo o valor numérico e substitui no gráfico de C de K. Para o C de zero, nós teríamos como resultado 9 sobre 32. Então, aqui vai 9 sobre 32. Para o C de 1, nós teríamos que determinar 1 sobre 32, seno de 9 ômega zero sobre 2, dividido por seno de ômega zero sobre 2.
No nosso caso, o ômega zero ele é dado por 2π sobre 32, ou seja, π sobre 16. Então, calculando o C de 1, nós teríamos 0,2465. Para C de 2, nós teríamos 1 sobre 32 seno de 9 vezes 2 ômega zero sobre 2, dividido por seno de 2 ômega zero sobre 2. Nós teríamos aqui 0,1571. Para C de 3, nós teríamos 1 sobre 32, seno de 9 vezes 3 ômega zero sobre 2, dividido por seno de 3 ômega zero sobre 2. Isso vai resultar em 0,0507. Para C de 4, nós teríamos menos 0,0312. Agora, lembrando também que o C de K é igual ao C de menos K complexo conjugado, uma vez que o nosso sinal é real, ou seja, x de n pertence aos reais, quer dizer que bastaria agora aplicar o complexo conjugado em cada um desses valores para produzir os valores em C de menos K, ou seja, para produzir o C de menos 1, de menos 2, de menos 3, de menos 4 e assim por diante. Nesse caso, como todos os valores são reais, tomar o complexo conjugado dele ou não é a mesma coisa, vai produzir o mesmo valor. Então, bastaria o quê? Espelhar isso aí para o outro lado. Nós teríamos aqui o seguinte. Agora, nós poderíamos pensar em como representar isso em termos de magnitude e de fase. Para magnitude, basta aplicar o módulo em cima de cada um desses valores. O módulo de um valor positivo é ele mesmo, enquanto que o módulo de um valor negativo seria ele próprio, exceto pela condição do sinal ali. Então, o que nós teríamos seria algo como isso aqui. E aqui eu deixei destacado que a única amostra com valor negativo é essa e essa, dentro dessa faixa de valores que nós estamos considerando, de valores de K. Obviamente que, se for pensar aqui, nós teríamos que ter plotado de menos 16 até 15 para cobrir toda a faixa de valores distintos do C de K. Mas como nós estamos só ilustrando, vamos considerar só esse intervalo reduzido de menos 4 até 4. Nesse intervalo, apenas essa amostra que eu destaquei em azul teve o sinal alterado, ou seja, ela no C de K valia menos 0,03, quando eu tirei o módulo, virou 0,03. Com isso, nós agora perdemos uma informação, que era essa informação do sinal. Isso agora vai ter que ser compensado no espectro de fase. Afinal de contas, essa decomposição é uma decomposição que não tem perdas, ou seja, C de K é igual ao módulo de C de K vezes E mais J fase de C de K. Então, o que acontece aqui? Nesses coeficientes aqui, do menos 3 até o 3, se eu tomo o módulo, o que eu tenho como resultado é o próprio valor dele mesmo. Então, com isso, essa igualdade aqui ela é satisfeita desde que eu faça essa exponencial de JK a fase ser igual a 1. Nesse caso, C de K vai ser igual ao módulo C de K. E isso é uma verdade dentro desse intervalo, nesse caso nós estamos trabalhando, de menos 3 a 3. Por quê? Porque o C de K é igual ao módulo C de K nessa faixa de valores. Por outro lado, quando eu penso naquele coeficiente do C de menos 4, que seria esse cara aqui, e eu vejo que o C de menos 4 não é igual ao módulo C de 4, quer dizer o quê? Que eu tenho que, de algum jeito, compensar isso nessa exponencial. E para isso eu vou lembrar vocês de que C de 4 ele pode ser escrito como o módulo de C de 4, desde que eu esteja multiplicando isso por menos 1. Ou seja, para compensar esse efeito da perda do sinal, eu tenho que, de alguma forma, fazer aquela exponencial de E mais J fase C de K produzir menos 1. E isso é alcançado fazendo o quê? E mais J π ou E menos J π. Afinal de contas, o que nós sabemos é que E na mais J Kπ é igual a menos 1 módulo de K. Então, com isso, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar nessa exponencial agora um valor de π. Ou seja, eu tenho que trocar esse menos 1 por algo como E menos J π.
Se eu faço isso, o que acaba acontecendo é que E menos Jπ é menos 1. Quando multiplicar pelo módulo do C de 4, vai produzir o C de 4. Ou seja, essa igualdade não é satisfeita desde que na fase ali eu tenha a informação de menos π. E por que menos π ao invés de mais π? Porque quando cabe a nós a decisão, convencionou-se que para valores de K positivos, nós consideramos um atraso de fase. E esse atraso de fase é atendido utilizando ali um menos π ao invés de mais π. Por sua vez, nós também percebemos que o C de menos 4, que também assumia aquele valor de menos 0,03, quando a gente tira o módulo, ele vira um valor positivo. Então está aqui, 0,03. E eu tenho que compensar esse efeito, ou seja, caracterizar essa questão de que o sinal é negativo, colocando alguma informação na fase. E para isso, ao invés de agora considerar menos π, eu vou considerar mais π. Afinal de contas, se o sinal é real, o espectro de fase ele tem que ser uma função ímpar. E para que ele seja uma função ímpar, então, o que eu tenho no eixo positivo tem que ser o contrário do que eu tenho no eixo negativo e vice-versa. Então, com isso, eu consigo caracterizar o espectro de fase desse sinal e o espectro de magnitude desse sinal, apenas realizando a inspeção sobre o gráfico do próprio C de K. Eu sugiro que vocês façam passo a passo esse desenvolvimento, pelo menos uma vez, para que vocês tenham esse sentimento de como que você constrói o gráfico. Inclusive, sugiro que você faça para mais valores, cobrindo do menos 16 até o 15, para contemplar todos os valores dentro da faixa ali de valores distintos do C de K. Nesse slide eu trago o desenvolvimento matemático passo a passo. Nós temos então que o sinal é periódico, tem período N0, frequência fundamental 2π sobre N0, ou seja, π sobre 16. Os coeficientes da série eles podem ser obtidos utilizando aquela equação de análise. E aí o que nós fazemos? Nós analisamos o nosso sinal dentro de um período N0, que compreende 32 amostras. Nesse caso, nós podemos considerar, por exemplo, do menos 16 até o 15. Contudo, o que nós percebemos? Que do menos 16 até o menos 5, todos os valores de x de n são zero. Então não tem por que eu somar nesse intervalo do menos 16 até o menos 5. Eu poderia começar a somar ali em menos 4. E o mesmo vale para a parte do 5 até o 15. Então basta somar do menos 4 até o 4. Nessa faixa do menos 4 ao 4, o sinal tem amplitude 1, ou seja, é 1 vezes essa exponencial que é da própria definição da equação de análise. Se eu resolvo isso ou manipulo, o que nós vamos acabar obtendo é que o C de K ele é dado por 1 sobre 32, seno de 9K ômega 0 sobre 2, sobre seno de K ômega 0 sobre 2. Aqui, observem que se nós olharmos para K igual a 0, nós teríamos seno de 0 sobre seno de 0. Isso é uma indeterminação. Podemos resolver essa indeterminação aplicando L'Hopital para concluir que o C de 0 seria 9 sobre 32. Ou podemos reconhecer simplesmente que o C de 0 representa o nível DC do sinal. E nesse caso, o nosso sinal ele tem apenas 9 amostras não nulas. E essas amostras não nulas têm amplitude 1. Se o período é 32, então o nível DC seria 9 sobre 32. Aqui nós plotamos o espectro do sinal, ou seja, plotamos os coeficientes C de K para diferentes valores de K. Então nós temos aqui o formato. O que a gente observa é que esse espectro é periódico, ou seja, depois aqui das 32 amostras ele começa a se repetir. Então bastaria analisar o espectro dentro de um intervalo de menos N0 sobre 2 até N0 sobre 2 menos 1. Afinal de contas, o que acontece aqui nessa faixa acaba se repetindo. Nós também observamos que esse espectro ele se assemelha muito com o formato de um sinc, que nós vínhamos já discutindo lá no caso da transformada de Fourier de tempo contínuo. Por que ele não é exatamente igual ao sinc? Porque nesse caso ocorre que o espectro é periódico e a função sinc não é, mas traz a ideia, né, de que se assemelha a um sinc. Se eu quero fazer a decomposição módulo e fase, o que eu poderia fazer é aplicar o módulo em cada um desses valores aqui dos coeficientes, e eu vou encontrar, portanto, que o módulo seria dado por esse espectro que está representado ali, o espectro de magnitude.
Então, nós temos ali a representação do menos 16, do coeficiente menos 16, até o coeficiente 15. Ou seja, essa é a faixa de valores C de K distintos. Por sua vez, se eu faço o cálculo da fase, o que nós teríamos? Nós teríamos algo que se assemelha com isso aqui. Então, nós observamos que o espectro de fase ele tem valor menos π para K positivo, nas amostras que assumiriam valores negativos aqui, e tem valor mais π para valores de C de K, que assumiriam um valor negativo quando nós estamos olhando para o eixo de K negativo. Então, o que a gente conclui aqui? Que o espectro de magnitude é uma função par e que o espectro de fase é uma função ímpar. E aqueles coeficientes cujo módulo é igual ao próprio coeficiente, ou seja, CK é igual ao módulo C de K, a fase é zero nesses casos, tal como nós tínhamos determinado. Aqui eu deixo um lembrete, caso vocês queiram, fazer essa análise passo a passo, inclusive aquela questão do E mais Jπ, que isso seria igual a menos 1 elevado ao M ali, que multiplica o π. Bom, agora que nós determinamos as equações que caracterizam a série de Fourier, ou seja, tanto a equação de análise quanto a equação de síntese, e desenvolvemos alguns exercícios para obter os coeficientes da série de Fourier que representam um sinal, assim como para realizar a síntese desse sinal, nós poderíamos passar a discutir algumas propriedades que podem ajudar nessa manipulação de sinais periódicos. Então, como propriedade inicial, nós temos a linearidade. O que ela nos diz? Para um sinal x de n, cujos coeficientes são AK, e um outro sinal x2 de n, cujos coeficientes são BK, nós sabemos que realizar a soma desses dois sinais, ou seja, C1 vezes x1 de n mais C2 vezes x2 de n, implica em somar os coeficientes da série e ponderar também para essas constantes C1 e C2. Ou seja, se eu somo no tempo, no domínio da série, basta somar os coeficientes também. Quanto ao deslocamento no tempo, o que nós temos? Para um dado sinal x de n, cujos coeficientes são A de K, se eu desloco esse sinal no tempo, ou seja, provocando, por exemplo, um atraso, isso implica no domínio da série em pegar os coeficientes do sinal original, ou seja, os nossos AK, e multiplicar por uma exponencial complexa do tipo e na menos jk ômega 0 vezes n0. Quanto ao deslocamento em frequência, o que nós temos? Se x de n tem coeficientes A de K, e no tempo eu pego o sinal x de n e multiplico por uma exponencial complexa do tipo e mais j m 2πm sobre n0, que é o próprio ômega 0, vezes n, isso implica no domínio da série em deslocar aqueles coeficientes A de K por m valores, sendo esse mzão um número inteiro. Ou seja, realizar a modulação no domínio do tempo implica no domínio da série, ou seja, no domínio de Fourier, em deslocar os coeficientes por mzão valores. Quanto à reversão no tempo, o que nós temos? Dado um sinal x de n, cujos coeficientes são A de K, se eu aplico uma reversão temporal nesse sinal no domínio do tempo, isso implica no domínio da série em fazer também a reversão dos coeficientes A de K. Ou seja, antes eu tinha A de K, agora eu tenho A de menos K, bastando assim substituir o K por menos K na expressão que caracteriza aquele coeficiente. Quanto à conjugação, nós temos aqui o seguinte, que para um dado sinal x de n, cujos coeficientes são A de K, se eu realizo no domínio do tempo a operação de complexo conjugado, isso implica no domínio da série em pegar cada coeficiente A de K, realizar a operação de complexo conjugado sobre esse coeficiente e ainda substituir o K por menos K. Por sua vez, quanto à multiplicação no domínio do tempo, observem aqui o seguinte. Se eu tenho um sinal x1 de n e esse sinal tem coeficientes A de K, tem um outro sinal x2 de n, cujos coeficientes são B de K, se eu realizar o produto x1, x2 no domínio do tempo, isso implica no domínio da frequência, ou seja, no contexto dos coeficientes da série, em realizar a convolução discreta dentro de um período de nzão zero valores.
A demonstração da propriedade da conjugação, ela consta em tela e ela segue os mesmos modos que nós tínhamos lá no caso da série Fourier para sinais de tempo contínuo. Então eu não vou discutir item a item, basta você olhar, dá para seguir passo a passo. Essa demonstração ela foi trazida pelo Otávio em 2008-2. Quanto à convolução periódica, afinal de contas nós estamos falando de sinais que são periódicos, quando a gente fala no contexto da série, nós temos aqui o seguinte, que se eu realizo a convolução discreta, periódica, de x1 de k com x2 de n menos k, dentro de um período de n0 amostras, isso implica no domínio da série em realizar o produto A de k, B de k, sendo o A de k os coeficientes da série do sinal x1 de n e B de k os coeficientes da série do sinal x2 de n. E esse produto é ainda multiplicado por n0. Quanto à questão da potência, nós temos aqui o teorema de Parseval. E o teorema de Parseval diz o seguinte: para um dado sinal x de n, cujos coeficientes são c de k, se eu realizo o cálculo da potência desse sinal no domínio do tempo, isso equivale, no contexto da série, a realizar a soma dentro de um período n0 dos coeficientes a de k elevado ao quadrado. Isso aqui confirma para nós o que nós já discutimos em outros momentos, que se refere ao seguinte, que a potência ela se preserva quando eu faço alguma transformação de domínio do sinal. Nesse caso, o que nós temos é que a potência do sinal no domínio do tempo equivale à potência do sinal sendo calculada no domínio da frequência, ou seja, olhando para os coeficientes da série. Nesse exemplo, nos é pedido para determinar a potência do sinal, dado que os coeficientes da série são expressos nessas duas figuras, onde nós temos o módulo do C de K, ou seja, o espectro de magnitude do C de K, e o espectro de fase do C de K. Então, a partir disso, nós poderíamos calcular a potência. Obviamente que nós poderíamos, primeiro, a partir do C de K, determinar os coeficientes, determinar o x de n, e então, a partir do sinal no domínio do tempo, determinar a potência, mas a gente sabe que isso é um tanto inviável, dado o teorema de Parseval. O teorema de Parseval nos diz que tanto faz eu calcular a potência do sinal no domínio do tempo ou calcular a potência do sinal no domínio da frequência, que seriam equivalentes. Então, nesse caso, o que nós precisamos fazer? Reconhecer que nós temos 9 valores distintos do C de K, afinal de contas o espectro é periódico e o período é 9. Nós também podemos reconhecer que o que importa para o cálculo da potência é o módulo de C de K ao quadrado, então quer dizer, o espectro de fase não interfere nessa questão do cálculo, e com isso nós poderíamos então dizer que a potência do sinal é dada como um somatório para K, compreendendo um período de n0 amostra, ou seja, n0 coeficientes, do C de K ao quadrado. Se eu considerar 9 coeficientes, nós teríamos então um somatório que vai de menos 4 até 4 de C de K ao quadrado. Se eu observar aqui o C de menos 4, nós temos que ele vale 0. O C de menos 3 vale 1. 1 ao quadrado é 1. Mais o C de menos 2 ao quadrado, então seria 2 ao quadrado. Mais o C de menos 1, que é 0. Depois nós temos o C de 0, que é 1. 1 ao quadrado é 1 também. Mais o C de 1 ao quadrado, que é 0. O C de 2 é 2. E ao quadrado vira 4. Então, 2 ao quadrado. Mais o C de 3, que é 1. 1 ao quadrado. Mais o C de 4, que é 0. Com isso, nós concluímos que a potência sinal é 11. E observe que nós não precisamos determinar a representação do sinal no domínio do tempo para calcular a potência dele. Basta usar o teorema de Parseval reconhecendo que a potência, tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo, são equivalentes. Aqui eu deixo o resultado, mas é esse mesmo que nós acabamos de determinar.